Boa noite a todos, sejam, sejam bem-vindos a mais um estudo dos Semeadores do Bem, nosso estudo sequenciado de estudos. Meu nome é Jacques Douglas, eu sou trabalhador, colaborador no Semeadores já faz 4 anos, né? E hoje nós estamos com o estudo, né? O capítulo 19, a fé mãe da esperança e da caridade. E também a fé divina e a fé humana. Esses dois trechos, né, são instruções dos Espíritos. O primeiro pelo José, o Espírito Protetor, né, de Bordeaux, e o segundo, um Espírito Protetor de Paris. E esse primeiro tema, né, da fé, a mãe da esperança e da caridade, né, esse Espírito Protetor vem nos dizer, primeiramente, que a nossa fé tem que ser uma fé ativa, tem que ser uma fé com ação. Ela tem que ser uma fé com ação. E o que é uma fé com ação? É uma fé com algo a mais do que acreditar, né? Porque o significado da palavra fé é acreditar, né? É acreditar em alguma coisa. E desde que o mundo é mundo, né? A humanidade sempre teve essa crença, né? Primeiramente nos primeiros primórdios, né? Tinha essa crença pela a natureza, né? Quando se ouvia um trovão, né? Era uma tempestade ou alguma coisa. Então foi atribuído essa crença atribuída ao medo, né? Então, ao longo do tempo sempre teve essa crença, né? E é uma crença errada, né? Porque ela gera o quê? Gera uma fé sem pensamento, sem ação, pura e simplesmente por medo, né? Então ela é apenas uma crença. E a fé, ela tem que ser ativa, ela tem que ser uma fé raciocinada, tem que ser uma fé com ação. E ao mesmo tempo que ele nos diz, né, que a fé, ela é mãe da esperança e mãe da caridade. Primeiramente, nós temos que acreditar, né, que a fé, a gente acredita em alguma coisa. A gente tem aquela fé. E essa fé é acreditar no futuro. Por exemplo, a gente acredita no futuro, a gente crê que algo vai melhorar para a gente. Então, isso é a fé. E a esperança é algo que complementa, né? Por isso que ele fala que é a mãe, né? Porque a esperança, ela vem complementar isso, porque essa crença que a gente tem, por exemplo, em futuro, por exemplo, em alguma coisa de bom que vai nos acontecer, ela precisa de um sustentáculo. E esse sustentáculo é a esperança. Que com a esperança a gente sabe que não vai ser hoje, talvez não vai ser amanhã, talvez a gente nem sabe que dia que vai ser. Então a gente tem que ter a esperança. A esperança é aquela vontade que a gente tem, né? E Santo Agostinho, uma das palavras muito famosas que ele tem, né? Ele ainda completa essa parte com a gente, né? Que ele diz que a esperança, ela ainda tem 2 filhas ainda. Filhas lindas ainda, que ele diz ainda, né? Uma é a indignação. E o que é a indignação? Ensina a gente a não aceitar as coisas como estão, né? A gente não ter o comodismo, né? De às vezes a gente está com algum problema, tá com alguma coisa, a gente acomodar e ficar esperando aquilo mudar sem que a gente faça nada, né? E a segunda é a coragem, né? A coragem de mudá-las, né? Então, Santo Agostinho vem ainda nos lembrar dessas duas divisão da esperança, né? Então, Santo Agostinho, que foi um apóstolo, né, muito lembrado, né, com muito ensinamento para a gente, né? Inclusive ele nos
prega no final do Evangelho do Evangelho não, uma palavra muito bonita dele, né, que ele nos diz que a gente deve todas as noites olhar no espelho, né, e pensar o que de bom a gente pode melhorar em nós mesmos, né? Então, a gente lembrando que a gente pode melhorar em nós mesmos, né, através do autoconhecimento, né, é que a gente vai melhorar essa fé. E o último, né, dessa trindade que nos fala é a caridade, né? Que a caridade, ela é o último conjunto que falta para essa fé, né? Que a nossa fé, ela tem que ser feita com caridade, né? E não é só as coisas materiais, né? Que principalmente uma ajuda a uma pessoa que está caída, um sorriso para uma pessoa que está triste, um abraço, uma palavra amiga, às vezes só ouvir, né? Às vezes tem muitas pessoas que apenas querem ouvir, né? E ouvir é uma das caridades maiores que tem, porque quando a gente ouve, a gente renuncia a nossa ideia, a gente renuncia a nós, né? A gente dedica aquele tempo apenas ao próximo, né? Então, é uma das caridades mais bonitas que a gente tem, que ninguém imagina, que é ouvir uma pessoa que está querendo desabafar, que está querendo dizer alguma coisa, né? E, e essa fé que a gente tem, ela tem que ser tocada, né? Ela tem que ser melhorada. Então Deus sempre está nos tocando, Deus não chega na gente e nos fala, ó, a sua fé tem que ser melhorada, você tem que melhorar naquilo, melhorar nisso, melhorar. A gente aqui tem que perceber os sinais que ele dá, né? Como Sócrates, né, há muitos anos já tinha essa ideia, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E é conhecendo a nós mesmos é que nós vamos melhorando a nós mesmos, né? Através da nossa fé, através da caridade, através da esperança, né? É conhecendo a gente mesmo, né? E, e não tem como a gente também falar de fé sem falar no apóstolo Paulo, né? Que o apóstolo Paulo é o maior exemplo de fé que a gente tem, né? Ele indo para Damasco, né? Ele com todo aquele fervor de raiva, né, para perseguir Jesus, né? Ele cai do seu cavalo e, e nesse momento Jesus aparece para ele, né? Paulo, por que me persegues, né? Então, naquele momento ele muda completamente, né, a sua ira, a sua raiva pela devoção e se ajoelha e diz a Jesus, né? O que queres que eu faça, né? Então, é um exemplo de fé que, para mim, é uma das maiores fé que a gente teve o exemplo, né? Ele ajoelha diante do Cristo, né? E diante dessas palavras, Jesus diz a ele, né? Vá para Damasco e aguarde as minhas palavras, né? E Jesus não diz nada a ele, né? O que tem que fazer, apenas diz a Ananias, vá lá e cure a sua cegueira, né? E Paulo sempre teve essa devoção, essa fé, essa dedicação, né? Essa mudança, renúncia a tudo, né? Que para a gente ter essa fé que eles falam aqui, a gente precisa de renúncia também, né? Como Paulo renunciou a tudo, né? Renunciou à sua vida, renunciou aos amigos, à família, a tudo para dedicar a sua vida à pregação ao Cristo, né? Então, e também São Francisco, né? Que tinha uma vida boa, uma vida muito regrada, né? E de repente Jesus pede a ele, né? Restaura minha casa, né? E ele imediatamente renega toda a sua fortuna, relega a sua família, né? E vai viver a sua vida dedicada a Deus, né? Então,
é tocada, né? A gente, além da gente ser tocado, a gente tem que ser que é como aqui a coragem de mudar, né? Porque Públio Lentulus também foi tocado através do sonho, né? Que Jesus toca ele em sonho e Públio Lentulus continua sendo a mesma pessoa que é, né? E quem foi alçado aos céus, né? Foi a sua esposa Lívia, né? Que era apenas uma dona de casa, né? Então, além da gente ser tocado, a gente tem que mudar também, né? Então, a fé é tudo isso aí, né? Então, a gente tem que ser uma fé ativa, raciocinada, né? Não pode ser uma fé cega, né? Acreditar em algo que nos impõe, né? Ela tem que ser raciocinada, ela tem que andar de acordo com a ciência, com a filosofia, né? Porque Allan Kardec nos diz, né? Sobre a doutrina do Espiritismo, que se a ciência provar alguma coisa que não esteja de acordo, o Espiritismo deve acatar a ciência, né? Então, ela tem que ser uma fé raciocinada, uma fé viva, né? Uma fé sem comprometimento, né? Uma fé sem retorno, né? Que muitas das vezes a gente pratica alguma coisa esperando um retorno, né? Seja um retorno no mundo espiritual, seja um retorno no mundo material, né? Então a gente sempre espera isso, mas mesmo que ela seja dessa maneira, ela é válida, né? É uma, é é válida da mesma forma, né? Que à medida que nós vamos é, fazendo bem, chega uma hora que a gente já começa a fazer ele sem comprometimento, né? A gente faz ele por apenas fazer, né? A gente não faz por merecimento, a gente não faz por recompensa, a gente não faz por ter créditos mais na frente, né? A gente faz apenas por fazer, né? E o segundo trecho, né, que nos diz da fé divina e a fé humana, né? Então vamos falar primeiramente da fé humana, né? A fé humana é aquela fé que é uma fé material, né? Muitas das vezes nós queremos adquirir alguma coisa material, a gente põe na nossa mente e a nossa mente ela vai projetando aquilo e vai se materializando, né? E a gente precisa também de quê? De dedicação, né? Que se a gente querer alguma coisa, a gente projetar aquilo e ficar parado, ela nunca vai se realizar, né? Então a gente tem que ter aquela fé material e, e projetar aquilo na nossa mente e fazer a nossa parte para aquilo se projetar, né? Então isso é a fé humana, né? A fé humana ela é material, né? É se querer alguma coisa, é, é, alguma coisa em nosso prol, né? Ou daquilo que a gente quer que aconteça. Ela pode ser coletiva também, né? É aquela vontade que a gente tem, mas apenas aquela vontade material, né? Que aconteça alguma coisa, né? E aqui como o Espírito nos diz que a fé ela é uma coisa inata, né? O que é uma coisa inata na gente? Que ela nasce com a gente, ela já tem na gente, então ela já vem o germe na gente, que a gente tem que fazer ele florescer e se multiplicar, né? E, e a fé divina, ela é algo mais, né? Ela além de nossa parte, da gente fazer o que a gente querer, é a gente ter fé em Deus, a gente acreditar em Deus e envolve alguma coisa a mais do que as coisas materiais, né? É como uma, uma projeção a mais que a gente tem, né? Então, igual ele diz aqui, né, que Jesus ficou conhecido, né, principalmente pelos seus milagres, né, e que os milagres eles nada são do que efeitos magnéticos, né?
Então Jesus, diante da sua grandeza de espírito, né, a sua pureza de caráter, né, e a sua fé, ele realizava coisas inacreditáveis, né, até então, né? E eles nos diz, né, que a gente pode fazer o que ele fez e fazer mais ainda, né? Mas a gente faz isso do dia para a noite? Não, a gente tem que evoluir, né? Isso depende da nossa evolução, do nosso da nossa caridade, do que a gente vai evoluindo, do que a gente vai deixando de fazer, do que a gente vai trabalhando em nós, né? Deixando as nossas imperfeições de lado, né? Então, à medida que a gente vai deixando as nossas energias, né, magnetizadas, ela vai evoluindo e a gente vai sendo capaz de projetar e como diz aqui no trecho, vai ser capaz de fazer milagres também e prodígios, né? Os apóstolos também, eles faziam milagres como Cristo, mas eles foram evoluindo da mesma maneira, né? Paulo de Tarso, à medida que ele foi se purificando, ele foi devotando a vida ao Cristo, né? Paulo, ele realizou, né? E realizava muitos milagres, milagres não, muitas efeitos, né? Materiais, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo o espiritual nosso, né? A gente também vai evoluindo a nossa capacidade de cura, de projeção, de domínio das nossas faculdades, né? Então, é, é isso aí que vai acontecendo, né? A fé, ela é humana e divina ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que ver que tipo de fé que a gente quer ter, que tipo de fé que a gente vai trabalhar em nós, né? Se a fé humana apenas material, né? Ou se é a fé divina, né? Que a fé divina, ela tem que vir acompanhada não só do nosso acreditar, né? Ela tem que ser acompanhada com o desprendimento, né? Desprendimento das nossas intenções e das nossos pensamentos, né? Voltado para o bem, voltado para Deus, né? E voltado para o próximo, né? Então, meus irmãos, é isso aí que eu queria dizer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Eu queria agradecer por essa noite, que Jesus nos continue acompanhando nessa noite, que todos tenham uma boa noite de sono, uma noite tranquila e que Deus nos acompanhe sempre.